É um prazer estar aqui, agradeço o convite do senador Álvaro Dias e o senador Ciro Miranda para estar presente. É um prazer, uma honra contribuir para a discussão do Plano Nacional de Educação. Bom, eu sou professor, né? Professor do INSPER, que é uma faculdade de economia privada, economia e administração em São Paulo, onde eu coordeno o Centro de Políticas Públicas. Sou também professor da USP, na Universidade de São Paulo, associado, e tenho doutorado em economia. E eu queria só fazer um breve histórico da minha atuação, só para contextualizar o papel do economista trabalhando com educação. Então, a minha preocupação desde a minha graduação foi com a distribuição de renda no país. Então, o Brasil é um país muito desigual, em que uma pequena parcela da população se apropria de grande parte da renda e a grande parcela da população acaba ficando com pouco. Isso sempre me incomodou desde a graduação. E aí eu fui estudar, fazer mestrado, doutorado, para poder analisar os determinantes dessa desigualdade de renda. E acabei chegando na educação. Então, através de pesquisa empírica com dados, evitando o debate ideológico, sempre me preocupando com a análise estatística e análise dos dados que a gente tem, muitos em educação, para tentar entender qual a raiz dessa nossa desigualdade educacional que se reflete na desigualdade de renda. Tá? E daí o meu interesse, na verdade, em estudar a educação. Porque se você conseguir melhorar a qualidade da educação pública, você tem um passo fundamental para diminuir a desigualdade de renda, para aumentar a mobilidade entre pessoas de diferentes classes sociais, entre as gerações. Tá? O que acontece no Brasil é que, apesar da desigualdade de renda ter declinado nos últimos 10 anos, e isso realmente aconteceu, foi um declínio pequeno. E, ao meu ver, você só vai conseguir realmente reduzir a desigualdade de forma significativa se você acabar com a estratificação que existe na educação brasileira entre alunos ricos de famílias ricas que estudam em escolas privadas de melhor qualidade e alunos mais pobres que estudam em escolas públicas que atualmente têm uma qualidade inferior. Isso tem consequências para a entrada do jovem no mercado de trabalho e, assim, para a distribuição de renda futura. Então, a única maneira de você, só para enfatizar, efetivamente permitir o decréscimo da pobreza e da desigualdade no longo prazo é melhorar e igualar a qualidade da educação pública à educação nas escolas privadas. Tá? Daí o meu interesse e toda a minha pesquisa nessa área de educação. É um dos assuntos mais importantes de toda a sociedade, em especial da sociedade brasileira. Então, dado esse contexto, essa importância de melhorar a qualidade da educação, nós temos o Plano Nacional de Educação, que traz princípios básicos, metas específicas e ações para atingir essas metas, tá? Nos próximos 10 anos. Ao meu ver, o PNE, o Plano Nacional de Educação, terá poucas consequências práticas para melhorar a educação do Brasil. Por quê? Basicamente porque ele é simplesmente um plano de ações, um plano de intenções. Não há responsabilização. Então, a grande questão é o seguinte: se não acontecer, se nenhuma das metas for atingida, nada vai acontecer com ninguém. Dado que provavelmente isso vai acontecer, as metas são somente um plano de intenções. Não tem nenhuma viabilidade de acontecer. Tá?
Já tivemos planos nacionais de educação anteriores, que também tinham um conjunto ambicioso de metas, grande parte das quais nunca foi atingida até hoje. E nada aconteceu. Então, é difícil para mim entender o princípio de uma lei que estabelece um plano que não tem consequências caso não seja atingido. Então, a minha previsão é de que esse plano, alguma versão desse plano será aprovada, as metas estarão aí, e depois de 10 anos nós estaremos de novo com a educação basicamente um pouco melhor do que é hoje, e será feito um novo plano de intenções para os outros 10 anos e que nada vai acontecer também. Então, essa é a minha observação geral. Tá? Aí cabe-se, então, discutir por que fazer um plano nacional de educação. E aí eu acho que tem muito a ver com pressões corporativistas. Professor Laércio, se me permitir, eu acho que essa é uma questão essencial para nós, né? Nós não vamos nos conformar se concluirmos esse plano aqui na Comissão da Educação sem proposições que assegurem, pelo menos nos ofereçam perspectiva de que não será um plano de intenções apenas, mas será uma lei a ser cumprida. Então nós pretendemos fazer desse plano também um estatuto da responsabilidade educacional. E gostaria, se o professor tiver alguma sugestão, por isso que eu interrompi nesse ponto, tiver alguma sugestão sobre como devemos proceder. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, temos a lei de responsabilidade social do desporto e queremos agora a lei de responsabilidade educacional neste plano, já, agora, para que ele... O senhor tem razão, né? Nós estamos aqui falando em intenções e nós queremos mais do que intenções. Então, se desde já puder ir propondo, nesse cenário de responsabilização de agentes públicos e privados encarregados de cumprir o plano, nós estaremos avançando certamente na direção daquilo que é mais objetivo. Ótimo. Fico feliz, então, em saber que há a intenção de ter alguma responsabilização caso as metas não sejam atingidas. Porque, caso contrário, como eu falei, vira somente um plano de intenções sem maiores consequências, que não seja, além de agradar as pressões corporativistas que existem por aí. Agora, bom, falando da responsabilização nesse caso, ela não é fácil de ser implementada. Pensando agora, né, sobre essa questão que o excelentíssimo senador me colocou. Por exemplo, se formos pensar em responsabilização atrelada à qualidade da educação, por exemplo, nós sabemos que temos indicadores objetivos para mensurar a qualidade da educação, que são dados pela Prova Brasil, por exemplo, ou pelo IDEB. Agora, vamos supor, por exemplo, que um prefeito que não alcance a determinada meta do IDEB da sua cidade no prazo específico sofra alguma consequência mais grave. O que pode acontecer? Pode haver um processo de manipulação das notas. Não necessariamente uma manipulação grosseira, mas, por exemplo, as notas de uma escola são dadas pela média dos alunos que fazem o exame da Prova Brasil, por exemplo. Para garantir um aprendizado efetivo, visto que sua carreira ou sua reputação está em jogo, é possível, por exemplo, segurar os piores alunos, fazer de alguma forma com que esses piores alunos não estejam no dia da prova. O que a gente chama também teaching to the test, né? Você treinar os alunos e os professores intensivamente nas disciplinas que são cobradas no exame, que nesse caso são
leitura, né, e matemática. Então, apesar de ser um passo na direção correta de responsabilização, é preciso ter cuidado porque algumas metas são mais fáceis de serem mensuradas e mais difíceis de serem deturpadas, ao passo que outras acontece o contrário. Então, dado que nós temos um conjunto amplo de metas, é preciso todo um trabalho para decidir como serão mensuradas essas metas e como será essa responsabilização. Tá. Por exemplo, e aí eu passo brevemente por algumas metas que eu acho que são as mais importantes. Por exemplo, você ter 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches. Tá? A meta anterior do PNE também previa exatamente essa proporção. E, na verdade, não foi alcançada. Estamos longe disso ainda. E essa questão é complicada, porque a decisão de creche de 0 a 3, por exemplo, depende da vontade da família e da disponibilidade de vagas. Então, não está claro, segundo as evidências científicas na área de desenvolvimento infantil, que é melhor você ter as crianças de 0 a 3 em creches e não em casa. Por quê? Porque as creches existentes no Brasil, muitas delas têm péssima qualidade. E isso pode ser prejudicial para a criança. Então, em muitos casos, programas alternativos, como a visita domiciliar de especialistas treinados de saúde da família, por exemplo, médicos, é melhor do que colocar a criança em creches de má qualidade que podem ter efeitos duradouros pelo resto da vida. Então, por exemplo, a gente não poderia cobrar de um prefeito que ele tivesse 50% das crianças na sua cidade na creche. Tudo bem? Olá. Então, aqui nós temos, logo na primeira meta, uma questão difícil, que é o conceitual. É difícil colocar uma porcentagem adequada para todas as crianças de 0 a 3 brasileiras estarem numa creche. Se a gente não sabe se a creche é boa ou não. Tá? Então, a meu ver, essa meta é irrealista e não faz sentido, na verdade. Com relação a universalizar a educação de 6 a 14 anos, eu acho que nós já estamos na direção correta e não há muitas dúvidas de que isso é viável. A questão de alfabetizar a criança até o 3º ano, eu acho pouco ambiciosa. Na verdade, os estudos mostram que o ideal é alfabetizar antes disso. Por quê? Os estudos do Prêmio Nobel, James Heckman, mostram que quando a criança fica atrasada nos estudos, isso dificulta cada vez mais seu aprendizado futuro. Ela vai ficando cada vez mais para trás e acaba saindo da escola. Então, eu acho pouco ambicioso você colocar uma meta de alfabetização até o 3º ano. Essa meta teria que ser revista. E é possível. Eu queria salientar um exemplo que eu venho citando, que tem saído em revistas, que é o exemplo de Sobral, no Ceará, que fez um trabalho espetacular no ensino, na primeira fase do ensino fundamental. Sobral estava abaixo da cidade de São Paulo, por exemplo, na Prova Brasil, em 2005. E em 2011, está muito acima da cidade de São Paulo, em termos de nota da Prova Brasil, e de várias cidades brasileiras, tendo um dos maiores IDEBs do Brasil. Houve um aumento de 100 pontos na Prova Brasil em apenas 7 anos, que colocou Sobral como um dos melhores municípios do Brasil. Independente de partido, eu quero valorizar o trabalho que foi feito lá, que homogeneamente melhorou a qualidade da rede e
quer dizer, reduziu a desigualdade e trouxe todas as crianças para um nível de alfabetização muito rápido e evoluindo de maneira adequada. Então, é possível fazer, mexendo com a gestão, e eu vou falar disso mais para frente. Então, com relação à escola em tempo integral, a meta de ter 50% das escolas em tempo integral também é um pouco arbitrária. Vale ressaltar que os estudos empíricos mostram que uma das poucas variáveis de escola que aumentam o aprendizado do aluno é o tempo que ela passa na escola. Então, esse é um fato, isso é importante ressaltar, que, por exemplo, um estudo do Instituto Unibanco mostrou que no ensino médio as crianças têm, em média, 2 horas de aula por dia no Brasil. Ora, tendo 2 horas de aula por dia, é impossível você ter um aprendizado adequado em matemática e língua portuguesa. Por isso, no caso do PISA, por exemplo, nós estamos entre os piores alunos, os piores resultados entre mais de 50 países do mundo. Falta de professores, o professor de substituto não aparece, desorganização da escola. Desorganização, todos... O Instituto Unibanco fez uma pesquisa muito importante que colocou pesquisadores dentro das escolas medindo o tempo efetivo de aula que as crianças tinham. Não o tempo de legislação, mas sim o tempo efetivo, cronometrado pelo pesquisador. E a média foi em torno de 2 horas de aula efetiva por dia no ensino médio. Depois a gente se pergunta por que o jovem não aprende, ou vai mal no PISA. Ora, não tem aula, como vai aprender? Agora, também não basta fazer 50% das escolas em tempo integral, porque tem que se garantir que esse tempo integral seja efetivamente utilizado para o aprendizado. Você continuar com 2 horas de aula por dia e ter um tempo integral que à tarde tem outras atividades, sem professores, atividades que não estão ligadas diretamente ao aprendizado de matemática e língua portuguesa, não terá efeito nenhum no aprendizado dos alunos. Então, o que é importante é fazer com que esse tempo que o aluno passa na escola se reverta em aprendizado efetivo. E, para isso, você tem que ter medidas de gestão, que eu acho que é o ponto principal da minha fala aqui. Você tem que melhorar a gestão do sistema escolar. Você tem que fazer com que os professores estejam dando aula, estejam motivados. Você tem que ter famílias que motivem os alunos. E você tem que ter diretores que estejam criando um clima favorável ao aprendizado. Sem isso, simplesmente aumentar o tempo que a criança passa na escola não terá resultados práticos em termos de aprendizado. Tá? Então, essa meta pode ser cumprida sem nenhuma melhora no aprendizado. Simplesmente as crianças passam mais tempo na escola brincando, ou jogando videogame, ou na internet, que não resulta em aumento de aprendizado. Tá? Então, essa meta também é um pouco anacrônica. No caso do IDEB, eu sempre fui favorável à existência do IDEB, às metas do IDEB. Eu acho que foi uma coisa muito boa para sinalizar para a sociedade brasileira aonde a gente quer chegar. No entanto, já estamos começando a falhar em termos do IDEB. Tá? Nós estamos patinando no ensino médio, estamos patinando no segundo ciclo do ensino fundamental, porque a meta pode existir, mas nos falta conhecimento para saber, novamente, como alcançá-la. Há um desacordo muito grande entre acadêmicos de várias áreas sobre quais são as medidas mais efetivas para melhorar o aprendizado da criança para que a gente chegue nas metas do IDEB. Teve um impulso inicial que veio da motivação pela própria criação do IDEB, pela própria motivação que isso trouxe para a sociedade, mas agora já estamos começando a patinar e dificilmente, nesse ritmo, nós conseguiremos aumentar a nota. E aí eu caio na questão que vem mais para frente, que são os gastos na educação, que eu acho que é uma questão fundamental que está sendo muito debatida. Vários estudos comparando diferentes países e comparando diferentes municípios, mostram que apenas gastar mais não leva a uma melhora do aprendizado das crianças.
Já tem vários estudos empíricos, diferentes países do mundo. Eu mesmo fiz um estudo comparando diferentes municípios brasileiros. Você tem municípios que gastam 2, 3, 4 vezes mais do que outros e não tem uma nota de matemática nem o IDEB melhor do que os municípios que gastam pouco. Tá? Então, acho que isso é importante esclarecer. Só aumentar os gastos não vai levar necessariamente a uma melhora do aprendizado do aluno. Por quê? Porque esse dinheiro pode ser mal gasto, pode ser desperdiçado. De que maneira? Por exemplo, se você somente aumentar salários de professores, não há garantia de que esses professores estarão presentes na sala de aula todos os dias, dando aula, preparando aula, passando o dever de casa e corrigindo o dever de casa. Podemos nos tornar... temos exemplos, por exemplo, de outras classes dentro do setor público que ganham bem e que a produtividade não é alta, como o judiciário, por exemplo, em que todos ganham muito bem e a produtividade não é alta. Na área da saúde, os médicos ganham muito bem e o sistema SUS é muito ruim. Então, nós temos vários exemplos de que somente aumentar o salário de professores não necessariamente vai levar à melhoria do aprendizado das crianças. É necessário mexer com a gestão do sistema educacional. Continuando. Com relação ao ensino superior, por exemplo, as metas estão excessivamente ambiciosas. Dificilmente conseguiríamos alcançar uma taxa de matrícula bruta de 50% e uma taxa líquida de 33%. Até porque o aumento de matrículas no ensino médio já deu sinais de desaceleração e até estagnação no Brasil atualmente. Então, se a gente olhar a evolução histórica, por exemplo, a taxa líquida de matrículas no ensino superior passou de 10% em 2002 para 15% hoje. 5 pontos percentuais. Dificilmente, em 10 anos, conseguiriam aumentar mais 12 pontos percentuais. A não ser que hajam medidas específicas para que isso aconteça. Agora, isso me leva à questão da responsabilização. Como é que você pode responsabilizar um estado ou um município por metas de ensino superior que são excessivamente ambiciosas e que dependem do que acontece no ensino médio, por exemplo? Então, eu acho muito difícil, é necessário responsabilização para que isso não seja só um plano de ideias, como eu falei anteriormente, que não tem consequência prática nenhuma. Mas como responsabilizar prefeitos, governadores por metas que foram definidas e que em alguns casos são factíveis e outros não, ao meu ver. Isso é um problema muito sério. Além disso, as metas incluem uma porcentagem de alunos ou de estudantes que têm que estudar em universidade pública, que eu acho que não faz sentido. O que importa, na realidade, é que o aluno estude numa faculdade de boa qualidade, independendo se ela é pública ou privada. Então, colocar uma restrição de porcentagem de faculdades ou de alunos que tem que ser do setor público, e isso acontece tanto no ensino superior como no ensino profissional, eu acho errado. Eu acho que não deve acontecer. Você deve cobrar a qualidade dessa faculdade ou do ensino profissional, mas não se é público ou privado. Até porque o gasto público tende a ser muito maior do que o gasto privado por aluno, nesse caso. Então, se você garantir a qualidade do ensino, não há necessidade de especificar parcelas de público e privado. Isso é um viés estatizante que tende a atender os movimentos corporativos. A meta dos profissionais que trabalham na educação, para mim, também são irrealistas. Eu acredito, eu quero deixar bem claro, que é importante valorizar o profissional, o professor. Os nossos professores atuais são aqueles que tendem a ter a pior nota no ensino médio, no Enem. Tá? Tem estudos do próprio INEP mostrando isso, que são os alunos que têm, em média, o pior desempenho que acaba sendo professores. Obviamente,
com os professores que estão aí, e sem uma gestão apropriada, é muito difícil esperar que os alunos efetivamente aprendam na escola. Agora, então há necessidade de valorizar o professor para que ele se sinta motivado e para atrair melhores alunos para o sistema educacional. Agora, eu acredito que, por exemplo, uma meta de igualar o salário do professor aos demais profissões de ensino superior não faz sentido. Por quê? Porque as carreiras são completamente diferentes. Você tem o salário em determinadas profissões que são reguladas pelo mercado, pela oferta e pela demanda. Tá? Então, eu acho que não faz sentido econômico você atrelar a remuneração do professor ao que acontece em outras carreiras cujo salário flutua ao longo do tempo em razão de oferta e demanda por cada profissão específica. Tá? Além disso, a meta de ter 50% dos professores com pós-graduação é irrealista também, é um absurdo, nunca se vai atingir essa meta. Agora nós estamos conseguindo ter a grande parte dos professores com ensino superior, mas daí a ter pós-graduação, algo que não faz sentido nenhum, não vai ser alcançado e não vai ter consequência nenhuma, basicamente. Tem uma questão de gestão democrática que eu acho que também não faz o menor sentido. Dizer que a escola tem que ter gestão democrática, pelo que eu entendo, significa ter eleição para o diretor da escola, eleição direta para o diretor da escola. Eu acho que isso não faz sentido ter no plano nacional que tenha gestão democrática. É uma coisa que é vago e também está lá para agradar não sei quem, mas não faz o menor sentido ter no plano. Agora, só para focalizar um pouquinho nos gastos, eu acho que é importante, novamente, eu já disse que só aumentar gastos não significa que efetivamente o aprendizado vai melhorar. O foco tem que estar no aprendizado, não nos gastos. Agora, se tivermos que aumentar os gastos para melhorar o aprendizado, que façamos. Agora, façamos de maneira coerente. Por exemplo, hoje em dia, nós temos uma transição demográfica no Brasil, a virada demográfica. O número de pessoas de 5 a 19 anos no Brasil em 2010 era de 50 milhões. Em 2030, serão 38 milhões. Então, teremos uma redução de 25% de pessoas em idade escolar em apenas 20 anos, uma das maiores transições demográficas de que se tem notícia no mundo. Ou seja, mesmo se o gasto permanecesse constante como proporção do PIB, e o PIB crescendo a uma taxa razoável, o gasto por aluno iria aumentar muito automaticamente. Tá? Minhas simulações indicam, por exemplo, que se o PIB crescer a 3% ao ano, nós vamos passar de um gasto de R$4.000 por aluno para R$6.000 por aluno em 2020 e R$10.000 por aluno em 2030. Eu acho que a medida certa para dizer se a gente gasta pouco ou muito com educação é comparar o gasto por aluno do ensino básico com o nosso PIB per capita. Tá? Por quê? Obviamente a gente vai gastar menos que outros países porque o nosso PIB é menor. Tá? Então isso é uma associação. Se você botar o gasto por aluno, o nosso vai ser menor do que países mais ricos porque o nosso PIB é menor. Agora, eu acho que adequado é comparar o gasto por aluno com o PIB per capita, porque aí você tem uma medida da valorização da educação a nível de aluno comparado com a disponibilidade de renda que cada habitante brasileiro tem. Nesse caso, o Brasil, na educação básica, gasta cerca de... deixa eu ver aqui... Se não me engano, por volta de 12% do PIB per capita. Na Coreia é 30%, no Chile 18% e no México 15%. Com a virada demográfica, isso já seria, nós conseguiríamos passar em 2020 para 24% do PIB per capita, sem aumentar a porcentagem dos gastos com educação. Só com o crescimento do PIB, com a transição demográfica, que vai diminuir o número de alunos, mantendo o gasto constante. Se você aumentar o gasto para 8% do PIB,
veja bem, a meta é aumentar para 10%. Se você aumentasse somente para 8% do PIB, mantendo a taxa de crescimento do PIB, você atingiria R$ 9.000 por aluno em 2020, ou seja, 33% do PIB per capita, e R$ 11.000 em 2020, 40% do PIB per capita, sendo que a Coreia é 30% hoje. Tá? Então é preciso ter em mente esses fatores na hora de colocar um percentual de 10% do PIB, que é um número atraente, é um número redondo, mas que é preciso pensar se esses recursos podem ser utilizados dessa forma. E outra coisa importante é a distribuição entre gastos no ensino superior e no ensino básico. Hoje em dia, o gasto por aluno no ensino superior equivale a 100% do PIB. E o gasto no ensino básico é muito menor que isso. Por quê? Porque você gasta muito mais por aluno no ensino superior do que no ensino básico. Quando deveria ser o contrário. Você deveria gastar muito mais por aluno no ensino básico do que no ensino superior, especialmente no ensino infantil. Então, eu acho que nós temos que mexer com essa distribuição de recursos. Você pode cumprir o percentual de gastos gastando errado, gastando mais no ensino superior, por exemplo, e menos no ensino básico. Tá? Com isso, eu encerro, então, minha Muito obrigada.